Iniciando o nosso pós-jogo com o goleiro Jordi, para falar dessa vitória aqui contra o Botafogo em Ribeirão. Jordi, queria que você avaliasse um pouco a partida, né? Um jogo bem disputado, bem duro, né? Com forte marcação. Você, quando foi exigido ali no segundo tempo, fez uma bela defesa com o jogo empatado. Queria que você falasse um pouco sobre essa vitória, esses pontos conquistados como visitante. Primeiro, glorificar o nome do Senhor. Tomei uma pancada ali que, com a glória de Deus, correu tudo bem. Um jogo muito difícil, um jogo truncado. A gente já sabíamos que seria um jogo em que as duas equipes estavam pressionadas. Já conhecíamos bem o time do Botafogo, assim como eles não conheciam. Saímos com uma vitória importante, o time se comportou bem, mais um jogo sem tomar gol, pontuamos, o que é importante. Temos 2 jogos fora, esse era o primeiro, e você vencer fora nunca é fácil, então a gente valoriza muito esse ponto. O professor Batista passou bem para a gente aquilo que seria o jogo, batalhamos, lutamos, com a graça de Deus conseguimos essa vitória. Jordi, essa Série B prova a cada rodada esse equilíbrio, né? Essa disputa, né? O Novo Horizontino nesse processo de readaptação, jogadores que saíram pós-Paulistão. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Nós sabemos que a gente vem de uma sequência, o time vem de um brasileiro, de um paulista. Nós sabemos que isso já foi, né? Que aquilo que o Grêmio já fez, não. Agora nós temos que voltar a fazer. Perdemos alguns jogadores, sabemos disso, mas agora é para frente. Nós sabemos que temos uma boa equipe, uma equipe que está se entrosando, né? São detalhes, isso leva tempo, entrosamento. A parte de trás é uma parte muito sólida, onde a gente já se conhece melhor, então onde já se comunica bem. A frente também tem se comunicado mais, tem se entrosado mais. E nós lá atrás a gente marca bem, procuramos trazer um bom jogo, trazer tranquilidade, para o pessoal ter tranquilidade de chegar lá e matar o jogo. Compromisso, claro, é de trás para frente sempre. Primeiro não tomando gol e depois procurando sair com um resultado positivo. Seguindo nosso pós-jogo com o técnico Eduardo Batista, para falar dessa vitória sobre o Botafogo aqui em Ribeirão. Professor, primeiro que você fizesse uma avaliação da partida, um jogo duro, bem disputado, né, onde o Novo Horizontino conseguiu os 3 pontos. Jogo bastante difícil. No primeiro tempo um pouco mais estudado, mas nós conseguimos criar algumas situações importantes de gol, poderíamos ter saído à frente. Já no segundo tempo, a equipe do Botafogo se atirou um pouquinho, pressionou um pouquinho, criou situações importantes. O nosso goleiro fez uma grande defesa, mas nós conseguimos controlar o jogo, nós conseguimos ter a bola, nós conseguimos fazer o jogo passar e ser letal na hora que tinha que ser, né? As poucas oportunidades que teve no jogo, nós conseguimos fazer o gol importante. Acho que era um momento que a gente precisava voltar a vencer, para dar uma tranquilidade e voltar a subir na tabela. Voltando a vencer, o que você queria, conseguiu, Eduardo, e agora o pensamento volta a buscar o acesso. O Novo Horizontino no ano passado esteve bem próximo. Assim, eu tomo bastante cuidado com essa palavra buscar o acesso. Nós temos que fazer primeiro 45 pontos, né? A gente tem bastante pés no chão. O ano passado o discurso era o mesmo. Então, quanto antes a gente fizer isso, a gente olha à frente. Por enquanto, nós precisamos evoluir ainda para falar em acesso. Nós temos que evoluir como equipe, nós temos que ganhar confiança e buscar pontuar. Os pontos de hoje eles são de uma valia muito grande, e os 45 pontos, eles são importantes. Daí para frente a gente começa a pensar. Então, para não criar uma atmosfera também, a gente fez um campeonato paulista muito positivo, só que a gente perde alguns valores importantes, e a gente busca um reencaixe, e isso para a gente criou uma situação, uma expectativa muito grande do nosso torcedor, e quando um time do tamanho do Novo Horizontino perde as peças que ele perdeu, quando faz uma venda de 10 milhões, algum prejuízo vai ter, e a gente teve um prejuízo na construção da equipe, mas resultados como o de hoje reforçam o nosso trabalho, dá confiança aos atletas para a gente aos poucos ir conseguindo esse caminho, E aí sim, depois dos 45 pontos, pés no chão e a gente buscar algo mais. Eduardo, boa noite, sou o Luiz Augusto, da Rádio CBN de Ribeirão. Você tem falado sobre isso, sobre essa paciência, essa remontagem praticamente do Novo Horizontino, essas peças importantes que saíram, como o Romulo, que foi para o Palmeiras. Você falava até sobre isso,
Se o Palmeiras sente essa falta dele, que não jogou ainda com o Novo Horizontino, imagina a sua equipe. E nesse processo todo, o que você estudou em relação ao Botafogo? Sabendo que tinha um nervosismo pela falta de gols, pela falta de vitória, fazia parte da estratégia também explorar esse momento de instabilidade do Botafogo? Acho que foi essa a nossa conversa, né? A gente fez muito recentemente, um pouquinho na transição de um campeonato para o outro, nós fizemos 2 amistosos contra o Botafogo. Então são 2 equipes que se conhecem muito, né? Que tem até que jogam de uma maneira até bastante parecida, só que o Botafogo ele vinha pressionado, né? O que eu passei para os atletas é que o mesmo Botafogo que durante o Campeonato Paulista disputou uma classificação até a 8ª rodada, né? Então tinha qualidade, o momento do Botafogo não é real, era um time de qualidade e que hoje mais do que nunca ia brigar demais. A gente se preparou muito para isso, né? Para brigar, para jogar no primeiro tempo. Nós tivemos mais o controle do jogo, criamos algumas situações importantes, tivemos a chance, não conseguimos, e aí sim, no segundo tempo nós falamos, né? Fechar bem os setores por dentro, a gente já esperava as substituições que iam ser feitas, né? E a equipe do Botafogo ia se atirar. Então a gente fechou bem, compactou por dentro, na expectativa de um erro para a gente, né, conseguir aí um contra-ataque e conseguir sair o vencedor, né? A gente fica feliz porque é um grande resultado, né, contra uma grande equipe, uma equipe muito bem treinada. Eduardo, boa noite. Pedro Vasconcelos do portal W Sports. Na volta do intervalo, eu consegui verificar ali, quando você e os jogadores titulares subiram, tinham alguns jogadores reservas na porta ali do vestiário, incentivando, cumprimentando. Eu queria saber de você, enquanto treinador, como que foi esse processo de recuperação, até da autoestima desse grupo, depois dos 3 jogos sem vitória, para hoje vir fora de casa e conseguir reencontrar essa vitória. E se me permite uma segunda, eu queria que você falasse um pouco sobre o Luizão, que é um jogador que eu particularmente acompanhei na Copa São Paulo e acho muito interessante, jogador de Série A, Europa. Eu queria saber de você, treinador, como está sendo o processo de lapidação desse jogador. A gente vem sem, e como eu disse, a gente vem 3 jogos sem vencer, mas tivemos atuações que nós poderíamos ter um placar diferente. Então é aquilo que eu disse, a campanha do Campeonato Paulista gerou uma expectativa muito grande, né? E a gente tem trabalhado isso com eles, para passar confiança, né? O elenco é o mesmo do Campeonato Paulista, saiu algumas peças, nós estamos relocando ali, ajustando. Então esse papel da gente dar confiança para eles, né, de voltar a jogar, de voltar a ganhar, de voltar a fazer gol, né? Então é um grupo muito forte, um grupo pequeno, mas é um grupo muito forte, né, de união e realmente, como você falou, né, no intervalo ali, todos, né, de acreditar, porque a gente já tinha feito um bom primeiro tempo, né, um primeiro tempo de duelo, a gente só pedia atenção à volta para o segundo tempo, que o Botafogo ia, né, buscar o resultado, né, o torcedor já estava ficando irritado e a equipe tendia a se abrir um pouquinho mais. Então foi o que a gente trabalhou. Quanto ao Luizão, é um trabalho parecido com o do Rômulo, né? Vai ter horas que a gente vai colocá-lo como titular, vai ter horas que a gente espera um pouquinho. Hoje precisou sair porque pesou um pouquinho o músculo posterior da coxa, mas é um talento que vem sendo laptado, é um menino muito educado, um menino muito respeitador, observador, e a gente espera, né, assim como foi com o Rômulo, que ele também tenha aí uma grande oportunidade. Enquanto isso, é trabalhar, ele tem alguns quesitos que ele precisa melhorar, né, e a gente trabalha com ele dia a dia, e ele é muito, muito focado naquilo que a gente tem pedido. Falando ainda do Luizão, logo que o técnico do Botafogo colocou o Leandro Pereira, você sacou o Luizão e colocou um jogador experiente também, que foi o Rafael Donato. Foi justamente por causa disso, por ele marcar o Leandro Pereira. E em relação ao Botafogo e Novo Horizontino, no passado foi muito falado devido aos gols do Guilherme Madruga. Você chegou a conversar alguma coisa com o elenco sobre isso? O Novo Horizontino agora vem para Ribeirão e vence, depois de 2 derrotas do ano passado. O Luizão, ele estava se queixando, né, de uma dor, né, mas passou para a gente momentos antes que ele aguentaria ir até o final, né? Quando o Paulo colocou o Leandro e eu vi que não ia sair o Alex, ele ia ficar com 2 centroavantes. Então nós colocamos um zagueiro mais experiente, a tendência era que o Botafogo jogasse essa bola para dentro da área, né? Eles iam se atirar mais, né? E o Donato, por característica, é o forte dele. Então
também foi pensando nessa substituição. Do ano passado, não chegamos a falar dos gols, mas citamos o exemplo, né? Como eu disse, o ano passado nós perdemos as duas para o Botafogo, tanto em Ribeirão como em casa, né? Nós tivemos 2 duelos, 2 amistosos muito competitivos, então eu usei sim esses resultados, esses jogos, para dizer que o Botafogo é uma grande equipe, porque quando a gente entra para o jogo, na tabela aparecia o Botafogo em último, né? E isso pode causar algum relaxamento. Não, é a equipe que bateu a gente 2 vezes no ano passado, nós fizemos 2 grandes jogos, no Campeonato Paulista ficou à nossa frente até a 6ª rodada, duelou com a gente ponto a ponto pela classificação até a 8ª ou 9ª rodada, e depois a gente seguiu. Então, assim, era uma equipe forte, que tinha que ser respeitada, e acima de tudo, acima de qualquer estratégia, que a gente duelasse, né? Então, foi assim que eu entendi, que eu vi o jogo, e a gente fica contente, porque, né, nós pregamos muito respeito à equipe do Botafogo.